Olá, meus bens, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Bom, hoje nós vamos para o capítulo 3 do nosso livro 4 de Ciências. Vamos falar um pouquinho mais sobre a formação dos fósseis. Na aula passada, a gente estudou um pouquinho sobre fósseis. E hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre a formação desses fósseis. Vamos lá? Página 14 e 15. Os fósseis são uma das evidências utilizadas pelos paleontólogos. Quem são os paleontólogos? Cientista responsável por estudar os organismos que existiam no passado a partir da observação de fósseis. Então, são os cientistas que estudam esses organismos, esses fósseis, para estudar a história da vida na Terra. A formação de fósseis é um acontecimento raro, pois os organismos que morrem sofrem decomposição pela ação das bactérias e dos fungos. No entanto, em determinadas situações, os cadáveres podem ser rapidamente soterrados por sedimentos em locais com pouca quantidade de gás oxigênio, o que torna o processo de decomposição desses organismos mais lento, possibilitando que a fossilização ocorra. Então, o que acontece, gente? Em algumas regiões, com menos oxigênio, menos organismos vai haver ali naquele local, né? Então, os organismos que comem, os fungos, as bactérias que comem o ser morto, eles não habitam tanto naquela região. E aquela região ela consegue ser fossilizada, né? Consegue ter uma formação soterrada com sedimentos que vai conservar aquele organismo, aquele ser. Com o tempo, camadas e mais camadas de sedimentos vão se depositando sobre esse organismo. As camadas mais profundas se transformam em rochas, nas quais ficam registrados os vestígios ou restos do organismo que morreu. É como a gente encontra, a gente não vai encontrar um pedaço de uma planta na pedra, a gente vai encontrar a forma daquela planta ali naquela pedra. Por que a forma? Porque aquilo são sedimentos que, com o tempo, eles foram sendo adicionados em cima daquele fóssil. É como se eu pegasse uma forminha e colocasse massinha em cima. Quando eu tirar a massinha, eu vou encontrar a forma daquela forminha na massinha, né? É isso que acontece com a fossilização. É mais comum encontrar fósseis das partes duras do corpo, como conchas, ossos, dentes e troncos, pois essas partes são resistentes e demoram mais para se decompor. No entanto, também são fósseis as partes moles congeladas, as partes preservadas de âmbar ou os vestígios da existência de ser vivo, como pegadas, fezes, que permaneceram conservados. Então, pode haver, sim, a conservação de fezes, a conservação de pegadas, assim como a gente vê lá no início da unidade, aquelas pegadas no chão. E a gente encontra também a gente realmente encontra pegadas de alguns animais que viveram muito tempo antes de nós. Aí aqui tem um esquema de como o animal ele é fossilizado, né? Um animal morto pode ser rapidamente soterrado por sedimentos e passar por um processo lento de decomposição. Aí nós temos aqui uma segunda imagem. Só um minutinho. Aí nós temos aqui uma segunda imagem. Depois de muito tempo, novas camadas de sedimentos se depositaram. Os minerais dos sedimentos se infiltraram nos pequenos espaços do corpo do animal, até ele se transformar em um fóssil. Então, na primeira imagem, a gente vê que o animal morreu, certo? Está morto. E aí, os sedimentos eles vão sendo colocados acima desse animal. E aí, na segunda imagem, a gente consegue observar que esse animal já está com a parte carnosa decomposta e que sobrou ali os ossos, que são as partes mais duras desse animal. E aí, na imagem 3, com o tempo, outros animais mortos formam novas camadas de sedimentos acima das camadas iniciais. As rochas originárias da decomposição de sedimentos costumam apresentar diversas camadas. Então, se a gente observar aqui, ó, tem a camada, a primeira aqui, a camada que esse primeiro dinossauro morreu, e as outras camadas que foram sendo acrescentadas ao longo do tempo com os fósseis de outros animais também mortos daquela região.
Aí vamos ver aqui o audiovisual sobre fósseis. Tudo o que se sabe hoje a respeito de espécies de plantas e animais já extintos, como os dinossauros, se deve à descoberta de fósseis. Fósseis são restos ou vestígios de seres vivos que viveram em um passado distante e ficaram conservados em locais protegidos, como o interior das rochas. Então, ó, Clique nos destaques para saber mais. Eu vou clicar aqui para a gente saber um pouquinho mais de cada um. Paleontólogo primeiro. Paleontólogos são cientistas que estudam fósseis. O trabalho do paleontólogo geralmente começa com uma viagem a regiões onde se supõe existir fósseis. Para que o paleontólogo consiga encontrar os fósseis, é preciso que a ação do vento e das chuvas tenha desenterrado parte deles, tornando-os visíveis. No local, o paleontólogo faz escavações para desenterrá-los. Então, até aí a gente consegue perceber que o planeta Terra colabora, né? Que a Terra, a formação do nosso planeta colabora com isso, através dos ventos, que aí conseguem desenterrar esses fósseis. Aí vamos lá, os estudos. No laboratório, os paleontólogos terminam de limpar os restos dos fósseis encontrados, identificam a idade deles e os comparam a outros fósseis para descobrir a qual organismo eles pertenceram. Como, em geral, os fósseis estão incompletos, as partes faltantes são reconstruídas antes da montagem, como se fossem peças perdidas de um quebra-cabeça. Então, a gente também pode perceber que o estudo ele é muito necessário. Que através desse estudo é que vai se entender como aquele animal foi parar ali, que espécie era aquele animal, como ele morreu, enfim. Transporte. Para transportar os fósseis sem quebrá-los, os paleontólogos produzem um molde com papel úmido que cobre as peças encontradas. A estrutura é reforçada com ferro e panos embebidos em gesso. Então, tem todo um cuidado para transportar esse fóssil, porque ele é muito frágil. Ele é frágil, ele pode quebrar, e aí quebrando, se desfazendo, é perdido milhões de tempos de história, né? Aí aqui as jazidas. Os fósseis geralmente são encontrados em regiões áridas, onde há um intenso processo de erosão. É bastante comum a existência de conjuntos de fósseis em estratos de rochas sedimentares, formados nos leitos de rios e lagos. Então, muitos fósseis são encontrados nos leitos dos rios e lagos. Ah, tia, então quer dizer que a gente não vai encontrar nada no gelo? Encontra-se sim, animais congelados no gelo. Animais que congelaram e sobreviveram esse tempo todo. Já foi encontrado mamute, e aí por isso que sabe a existência de diversos animais também. E aqui, tipos. Os fósseis são classificados em dois tipos principais: os compostos de restos de seres vivos e os formados por vestígios. Nos fósseis formados por restos de seres vivos, as substâncias orgânicas foram completamente substituídas por uma substância mineral. Restaram apenas as partes mais resistentes, como ossos e dentes. Já os fósseis compostos por vestígios correspondem a impressões, pegadas, excrementos fossilizados e ninhos, que mostram evidências de como os organismos viviam. Então, exatamente como a gente viu, né? Tem os dois tipos. Tem o tipo que sobrevive, que são os ossos, partes mais duras do organismo, do animal, ou da planta, do ser, enfim. E também como se fosse um carimbo, como se fosse uma pegada num gesso, né? Que é aquilo ali que é a impressão daquele animal, daquele ser, na rocha ou então em algum outro tipo de sedimento. E aí vocês vão fazer as atividades aqui relacionadas a esse conteúdo. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida a gente vai tirar na aula online, na aula presencial, e vocês também podem enviar pelo Teams ou pelo Class App. Tá bom? Um beijo, até a próxima aula.